Bom dia, bom dia! Vamos para o nosso devocional de hoje, terça-feira, feriado. Você está aí descansando, né? Provavelmente vai ver esse devocional um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. O importante é ver e participar deste momento com o Senhor, o momento que a gente reservou para ter com o nosso Pai. Ó, já tô com o meu chazinho aqui, o chazinho da bênção para a gente ver o que Deus tem para nós nessa manhã de terça, dia 21 de abril. E o tema do nosso devocional de hoje é Tempo de Restauração. Voltei a Jerusalém, mas desta vez com compaixão. É o Eterno que está dizendo isso. Vou fazer de tudo para que o templo seja reconstruído. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Zacarias 1, versículo 16. Hoje celebramos um feriado em memória de Tiradentes, o Marte da República, lembrando que toda liberdade tem um preço. A liberdade espiritual, ainda mais preciosa, exige renúncia e coragem para vivermos no espírito e cumprirmos nossa missão. O contexto dessa palavra profética remete a um tempo de reconstrução nacional após o cativeiro babilônico. Deus declara que voltou a Jerusalém, mas agora com compaixão. A disciplina havia cumprido seu propósito. O juízo estava terminando e o Senhor se manifestava novamente com graça e misericórdia. Essa mensagem não tratava apenas da restauração física da cidade, mas também da renovação espiritual do povo. O texto profético revela que Deus não abandona sua aliança. Mesmo quando o pecado gera consequências dolorosas, o Senhor permanece fiel e prepara um novo tempo para os que se voltam a Ele. A compaixão de Deus aqui é o coração da mensagem. Ele não age apenas em justiça, mas em amor, insistindo em restaurar. O decreto de reconstrução do templo era sinal dessa renovação. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo, e sua reconstrução não significava apenas pedras erguidas novamente, mas a reaproximação de Deus e a centralidade da adoração na vida da nação. Aplicando ao nosso tempo, todos nós conhecemos áreas em ruínas dentro de nós. Relacionamentos quebrados, sonhos interrompidos ou uma fé enfraquecida. Contudo, o Senhor, em sua compaixão, declara que não nos abandona. Ele deseja reconstruir o templo da nossa vida interior, restaurar o que foi perdido e renovar a esperança, afirmando-nos novamente em sua presença. Essa palavra profética nos convida a acreditar no novo tempo que Deus inaugura. Onde houve destruição, ele traz vida. Onde houve afastamento, ele traz reconciliação. Onde houve ruínas, ele levanta um templo para a sua glória. Que a verdadeira liberdade no espírito seja celebrada hoje sobre nós e sobre nossa nação. Amém? Amém, amém. O nosso devocional de hoje está cheio de coisa boa, né? Cheio de palavras abençoadas. Olha isso. Já começa falando sobre a liberdade espiritual. Depois ele vem e fala que a disciplina havia se cumprido. Ou seja, o Senhor estava novamente se manifestando com graça sobre o povo e misericórdia. E aí depois ele vem e fala para a gente aceitar o novo tempo de Deus que se inaugura sobre a nossa vida. Olha como foi bem separado esse devocional de hoje. Gente, é incrível, né? Quando Deus tem coisas para falar com a gente e se resume em pequenos parágrafos, mas com tanta profundidade, com tanto significado. A liberdade espiritual que o devocional começa falando. Existe renúncia, renúncia. Então, primeiro, a gente precisa renunciar tudo em nós, aquilo que comanda a nossa carne, aquilo que comanda os nossos desejos, a nossa mente, a gente renuncia por amor a Cristo, entregando tudo a Ele, para a gente ter coragem também para viver no Espírito e cumprir nossa missão. Muitas vezes a gente nem sabe qual é a nossa missão, né? As pessoas já ouviram alguém falar assim, ai, eu escuto alguém falar que todo mundo tem um propósito, mas eu não devo ter propósito, porque eu não sei qual é o meu propósito. A gente não sabe qual é a nossa missão aqui na Terra mesmo. A gente não nasceu e não veio ali um bilhetinho dizendo, olha, a sua missão é fazer tal coisa, tal coisa. A gente não sabe. O que a gente sabe é o que está escrito nas Escrituras, que a nossa missão é ide
e pregai o evangelho a toda criatura. A gente sabe o que o Senhor deixou como mandamento para a gente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? É muito bonito isso, muito bonito isso. Então, vamos dizer que nós nascemos com essa missão: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e pregar o evangelho a toda criatura. Porque quando a gente faz esses dois processinhos, amar a Deus e amar o próximo, a gente automaticamente já está pregando o evangelho para todos que nos veem, não precisa nem falar, todos que nos veem, já está sendo pregado o evangelho para essas pessoas. Essa é a nossa missão. E aí, se tiver algum outro propósito maior, o Senhor vai nos orientando ao longo dessa caminhada. Às vezes a gente está passando por um processo doloroso e a gente não sabe, mas é o processo da missão do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos instrumentos na mão do Pai para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Aqui fala, a disciplina havia se cumprido, seu propósito, o juízo estava terminado. Ou seja, o povo passou por um tempo de aperto. Às vezes a gente precisa transformar algo na nossa vida, restaurar coisas na nossa vida, nossa casa, nossa família, no nosso interior. E por isso a gente passa por um processo de disciplina, um processo que a gente não entende, um processo que a gente questiona, um processo que a gente sente dor. É o processo da disciplina, é o processo para a gente chegar no tempo da restauração. Gente, isso é tão maravilhoso. É maravilhoso quando a gente começa a entender isso. Porque a gente passa a não ter medo mais das coisas. Você passa a não ter medo de sei lá, de ter uma vida financeira miserável. Você passa a não ter medo de ter um problema sério de saúde. Você passa a não ter medo de não ter mais amigos, de viver sozinho, de não ter um companheiro, uma companheira para dividir a vida. Porque você passa a viver de acordo com aquilo que está escrito: a tua graça me basta. E realmente a graça de Deus sobre você vai te bastar. Quando você entra na disciplina e você começa a entender o processo do Senhor, você entende, você não teme. Cara, isso é maravilhoso. Tudo passa a doer menos, a preocupar menos. Eu sempre falo aqui em casa, quando as coisas começam a apertar, tal, falando, nossa, agora ficou difícil, hein? Aí sabe o que eu faço? Eu dou glória a Deus. Porque eu sei que eu tô chegando no fim. Sabe? Igual no videogame, você vai aqui passando um bichinho, passa outro, mata um bichinho, mata outro, pula um buraco, pula outro. Só que quando você tá quase chegando para finalizar a fase, vem o chefão, né? E aí o chefão vem, ele é grandão, e aí ele quer acabar com você e exige mais força de você. É porque você sabe que assim que você derrotar ele, você já venceu, porque não tem mais para onde você prosseguir. Esse é o processo de disciplina do Senhor. E o inimigo vê que você está passando pelo processo firme no propósito. Como eu costumava brincar, né? Um amigo meu de uma empresa falava assim para mim, se firme no propósito e suave na forma, né? Então a gente tem que ser suave no jeito de falar, de fazer, mas tem que ser firme no nosso propósito. E é exatamente isso. Quando o inimigo percebe que você está firme no propósito e suave na forma, ou seja, não está brigando com ninguém, sabe? O inimigo coloca a pessoa para bater boca com você, você não bate boca. O inimigo coloca a pessoa para te entristecer, você não se importa, você não se entristece. O inimigo começa a trazer escassez para sua vida, você clama o sangue de Jesus. O inimigo começa a minar o seu casamento, você ora e não briga com teu marido, porque você sabe que o que está nele não é Deus, é o inimigo que está querendo usar para acabar com você, com a sua família. Quando o inimigo levanta o teu filho para te ofender e você repreende no nome de Jesus o que está nele, em vez de mandar ele embora da sua casa, em vez de dar uma surra nele, em vez de, sabe, acabar com a raça dele, você vai e acaba com a raça do inimigo. Quando o inimigo percebe tudo isso, aí ele vem e coloca coisas mais pesadas. E é nessa hora
que a gente tem que bater no peito e falar: eu sou filha. Eu sei de quem eu sou filha. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a quem meu marido pertence, eu sei a quem a minha esposa pertence, eu sei a quem a minha família pertence, eu sei a quem meus filhos pertencem. Eu sei a quem a minha vida financeira, amorosa pertence, a minha vida familiar pertence. Eu sei. É a confiança no Senhor. E aí você passa por todo esse processo e no final o Senhor manifesta novamente a graça e a misericórdia sobre a sua vida. Reconstrói aquela parte que foi destruída em algum momento. Quantas partes em mim o Pai reconstruiu? Ah, eu teria tanta coisa para contar para vocês aqui. Tanta coisa. Desde a coisa mais simples, mais boba que você pode pensar, a coisas mais importantes. O Senhor reconstruiu tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo na minha vida. E a cada dia que passa, eu estou mais dependente da vontade do Pai. Isso é tão bom. Eu falo para o Senhor: ai, Senhor, flui em mim, flui em mim, porque é o que eu quero. Sabe, pode cair o teto, mas nada me separará do amor de Deus, nada, nada mesmo, porque eu sei em quem eu confio. E isso eu fui adquirindo com intimidade, que é o que eu peço para você sempre ter com o Senhor. Intimidade, conversa, conversa o máximo que você puder com Cristo. Conversa com Jesus. Entrega para Ele todas as suas dores, as suas aflições, as suas confusões. Sabe aquela coisa simples que você fala: ai, Senhor, eu não sei se hoje eu almoço em casa, se eu almoço fora, não sei se eu guardo o dinheiro do meu ticket de refeição, não sei se eu uso para almoçar aqui. Aí você fala: nossa, Simone, coisa pequena, tem tanta gente lá fora com problemas maiores. Tem sim, e cada um vai levar a Deus o seu problema, e para Deus todos são importantes. Todos os problemas são importantes. Tudo aquilo que te aflige é importante. Se o seu é pequeno e o dele é grande, amém. Não significa que Deus tem uma lista que hoje ele só pode abençoar uma pessoa. Não. O Pai pode fazer tudo para todos a todo momento. Então, em vez de você ficar, eu não vou levar isso para Deus porque, é tão pequeno perto da pessoa que está na África, que está passando fome, levo sim, porque isso é o que ele me coloca na sua cabeça para você se afastar do Senhor. Às vezes, essa coisa pequena que está tirando o seu sono. Ai, mas como eu sou tão fútil, não importa se você é fútil ou se você não é. Porque se você estiver sendo fútil perante o Senhor vai tratar isso em você. A gente tem que parar de colocar na nossa cabeça que a gente que organiza as coisas, a gente que comanda as coisas, a gente não comanda nada. Se Deus decidir que a partir de hoje você não pensa, seu cérebro para. E se seu cérebro parar, todo o resto para. E aí você faz o quê? Você entende? Então tudo nosso é na dependência do Senhor, para que Ele possa reconstruir a nossa vida. Ai, Simone, mas fui eu que errei. Amém. Se arrependeu? Chegou ao Senhor, Deus, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, eu errei. Só que eu não sei como consertar, Senhor, conserta para mim. Porque quando o Senhor consertar para mim, eu já não vou mais errar nisso, te prometo, Deus. E se eu errar nisso, porventura eu cair de novo e errar, eu vi como o Senhor consertou e eu vou tentar consertar. É assim que a gente faz. Senhor, o erro foi muito grave. Me ensina como eu posso consertar. E Deus vai te falar se você vai precisar fazer alguma coisa mais séria para consertar, né? Quando eu falo, poxa, eu roubei alguém. Então aí já é uma outra maneira de tratar, de consertar, que o Senhor vai te orientar. Meu filho fez algo errado e eu preciso entregá-lo à justiça. Sabe, gente, são coisas complicadas, né? Às vezes a gente fala de erros, assim como pedidos, tem pedidos que a gente faz para Deus que são pequenos, desde, ai, Senhor, eu queria um creme de cabelo da marca tal, suponhamos, né? É uma coisa pequena.
Como tem gente que fala, Deus, eu preciso comer hoje porque eu não tenho nada para alimentar meus filhos e nem eu não tenho onde dormir, não tenho um teto. Assim como tem pedidos pequenos e grandes na nossa concepção, existe também erros pequenos e grandes na nossa concepção. Mas o que é mais incrível é que o Pai diz pra gente que não existe pecadinho, pecadão. Pecado, tudo é pecado, né? Ele vê da mesma forma e nos ajuda da mesma forma. Então, que hoje a esperança seja renovada no teu coração, porque todas as vezes que Jesus chegou, quando ele estava em carne, assim, para fazer os milagres dele, para conversar, toda vez que ele chegava, ele não precisava fazer nada, na verdade, ele só chegava. Já nascia ali uma esperança no coração da pessoa que o recebia. Então, que essa esperança possa nascer no seu coração essa manhã. Não só essa manhã, mas todos os dias. Que a esperança que o Pai traz para nós nasça no teu coração. De dias melhores, de momentos em família melhor, de viagens melhores, de alimentos melhores, de condição financeira amorosa melhores. Se você hoje vive sozinha há muito tempo e tá aí falando para Deus, Deus, eu não queria morrer sozinha, saiba que Deus não te fez para ficar só mesmo. Ele tem algo bom para você. Se você tá aí no seu relacionamento com seus filhos em ruínas, ele tem algo bom para você. Seu casamento começou a entrar num pico de declínio, ele tem solução para você. Deus é maravilhoso, pode crer, tô falando real com você. Verdade, verdade não. O Senhor declara que não nos abandona. Pode uma mãe se esquecer do seu filho. Ainda assim, o Senhor não se esquece de nós. Por mais que você esteja numa situação difícil e pensando, Deus não me ouve, Deus me esqueceu, cara, pode ter certeza. Ele não te esqueceu. Ele te ouve e ele virá no tempo certo. Hoje eu estava vendo aqui um episódio, né, do The Chosen, meu marido, e a gente estava comentando sobre o paralítico no tanque de Betesda. 25 anos no tanque, esperando o milagre. 25 anos. E Jesus chegou no tempo certo, na hora certa. É que a gente acha que o tempo certo e a hora certa são os nossos, mas é porque a gente não vê o todo. A gente só vê uma parte, que é a parte do nosso desespero, da nossa vontade, nosso desejo, nosso ego, o que a gente acha que é as nossas necessidades. Eu tenho necessidade agora de levantar e pular, e só Deus sabe. Talvez esse momento aí de 25 anos, quantas e quantas conversas ele teve com Deus. Quantas vezes ele não deve ter falado, o Senhor não me ouve, o Senhor não me ajuda. Será mesmo que o Senhor existe? E aí o mestre chegou e falou, quer ser curado? Deus quer te curar nessa manhã. Amém? Essa palavra profética nos convida a acreditar no novo tempo que Deus inaugura. Você pode dizer, seja bem-vindo, novo tempo do Senhor. Novo tempo para a sua vida. Acabou o sofrimento, acabou o período de espera, é um novo tempo. Passou pelo processo todo da disciplina, teve a restauração do novo tempo, então o novo tempo chegou. Oh, glória, eu recebo Jesus. Oi, Jesus. Maravilhoso Deus. Tu és tão incrível. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Já ouviu esse louvor? Esse louvor é lindo. Da Eixla. O Senhor é fiel, é justo, é perfeito, não falha e não tarda.
O novo tempo chegou para a sua vida e eu creio nisso. E você pode glorificar ao Senhor. Mas, Simone, eu ainda estou no processo. Já glorifica, porque isso é uma profecia sobre a sua vida. Após a disciplina, haverá compaixão e graça, misericórdia sobre a sua vida, para a restauração do novo templo e a chegada de um novo tempo, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Que a verdadeira liberdade no Espírito seja celebrada hoje sobre você, sobre toda a nossa nação, que essa liberdade no Espírito seja celebrada sobre a sua vida, que seu espírito seja livre da mágoa, do rancor, da dor, da tristeza, da angústia, da confusão, da rebeldia, do pecado, da acusação. Seja livre, que haja liberdade espiritual sobre a sua vida. Porque quando o seu espírito é livre, o seu corpo flui conforme a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Uma ótima terça, um ótimo feriado para você e eu te vejo amanhã no nosso Dev the Day.